equação em segundo grau, parte 3, quando você coloca de uma forma reduzida a equação do segundo grau, certo? Antes que a gente ir para a nossa aula, desejo que você se inscreva no nosso canal Mentalvox e também toque nas notificações dos novos vídeos, certo? Então, o que seria uma equação do segundo grau? A equação do segundo grau é toda a expressão que vai ter a igualdade, vai ter a incógnita e essa incógnita sempre vai estar elevada a 2, certo? E para ela ser completa, ela tem o primeiro termo, o a, né, que vezes a incógnita e a incógnita elevada a 2, mais o segundo termo, ou coeficiente, né, que é o b, que multiplica a incógnita, mais o coeficiente independente, que é o termo c, ou coeficiente c, sempre igual a zero. Isso aí seria uma equação do segundo grau. Hoje a gente vai abordar como a gente reduz quando eu possuir dois ou mais coeficientes da mesma similares, né? Por exemplo, como eu tenho dois A's ou dois B's e C, como é que eu vou reduzir essa equação para que ela tenha um termo A, um termo B e um termo C, certo? Por isso que a gente vai focar na nossa aula de hoje. Forma reduzida a equação do segundo grau com uma incógnita. Então, observe as seguintes equações do segundo grau com uma incógnita. Então, você vê aí que você tem x elevado a 2 menos 5 multiplica x mais 6 igual a 0. Você já observou que seria uma equação do segundo grau, porque ele está elevado a 2, né, a incógnita, e ela também é uma equação completa, como você viu na aula parte 2, onde eu vou enfocar as equações completas e incompletas, ou seja, tem o termo A, o termo B e o termo C, né? Então ela é completa. Outro exemplo, y ao quadrado menos 25 igual a 0. Nesse caso, a incógnita é y e é do segundo grau, porque é elevado a 2. Nesse caso aí vai estar faltando o termo b. E eu tenho menos 3t elevado a 2 mais 4 multiplica t menos 1 igual a 0. E o outro exemplo, menos 2x elevado a 2 mais 8 multiplica x igual a 0. Então, essas equações estão escritas na forma reduzida, né? Quando eu tenho um termo A, um termo B e um termo C, que é a forma reduzida da equação do segundo grau com uma incógnita. No caso, a incógnita no primeiro exemplo é x, no segundo é y, no terceiro é t e no último exemplo volta a ser x novamente, certo? Então, quando eu tenho um termo para cada coeficiente, a equação sim está reduzida. Mas vamos apresentar alguns exemplos de como você, né, vai reduzir usando outros termos. Há, porém, algumas equações de segundo grau que não estão escritas nessa forma, né? Na forma reduzida, A que multiplica a incógnita elevado a 2, mais B que multiplica a incógnita, mais C igual a 0. Por exemplo, eu tenho 3 que multiplica x elevado a 2, menos 6 que multiplica x igual a x menos 3. Você já vai observar o seguinte, que aqui, nesse exato momento, você não pode identificar quem é o termo. O termo A você consegue, né? Porque só tem um termo que multiplica a incógnita e a incógnita elevada a 2. Mas o termo B ou o coeficiente B, você não pode me dizer que é menos 6 ou 1, porque eu tenho um x e x depois da igualdade. É isso que você vai fazer. Você vai colocar todos antes da igualdade e igualar a 0 e depois você somar ou subtrair os termos que forem semelhantes. Como a gente vai fazer aqui, né? Então, para você fazer isso, você vai ter que trazer o x, né? Para a igualdade, e o 3 também. Então, vai ficar o quê? 6, 3x elevado a 2 menos 6x, menos x, né? Mais 3. Então, dessa forma aí, você vai colocar a forma reduzida dessa equação. Como também eu posso ter outra equação com denominador 2 dividido para x menos 1 meio igual a x dividido por x menos 4. E ele está dizendo aqui que x é diferente de 0 e 4, sempre para resolver essa equação. Por meio de transformações nas quais aplicamos o princípio aditivo e multiplicativo da igualdade,
tais equações podem passar a seguinte expressão dessa forma. Então, você vai fazer, eu tenho 3x elevado a 2 menos 6 igual a x menos 3. Resolvendo ou colocando na forma reduzida, você vai fazer como? Repete o termo ou coeficiente a, 3 que multiplica x ao quadrado, menos 6x, e eu vou trazer com o sinal trocado o x que está positivo ficou negativo, né? Quando você resolve equações no primeiro grau, né? No nosso canal vai ter essa aula, equações do primeiro grau, você pode estar resgatando ela para você compreender como você resolve as equações. Então, você estava positivo, ficou negativo. E os 3 estavam negativo, ficou positivo, igual a zero, né? Que eu tirei x e tirei menos 3, então não restou nada no segundo membro da equação. Então, você é igual a zero. Você repete novamente o termo a, x elevado a 2. Aí, você tem menos 6 e menos 1. 6 mais 1 dá 7, repete aí qual dá x. E repete o mais 3. Agora sim você tem a equação reduzida do segundo grau, né? Que é 3, que é o termo A, ou coeficiente A, menos 7, que é o coeficiente B, e mais 3, que é o coeficiente C. Isso aí sim você reduziu a equação antes, que tinha números pós a igualdade, números e letras, e antes a igualdade, certo? Nosso exemplo agora, escreva a equação. Então, eu tenho uma equação, 2 que multiplica x elevado a 2, menos 7 que multiplica y, aliás, multiplica x, mais 4 igual a 1, menos x elevado a 2. Então, você vai fazer na forma reduzida. De que forma? Então, você reescreveu aqui a mesma equação, que foi a equação que ele deu. Então, você vai fazer o quê? Vai colocar todos os números e letras que está após a igualdade, antes da igualdade com o sinal trocado. Ou você também pode reservar quem não tem letra de um lado e quem tem letra do outro também, vai ficar fácil para você. Então, eu tenho aqui 2 que multiplica x elevado a 2, aqui está menos, fica, né, tá aqui vai ficar mais, e o 7x vai repetir. Igual a 1 e 4 que está a mais ficou menos. Então, agora você tem, subtrai, né, dá x ao quadrado, repete o coeficiente b, e aqui você, 4 tirando 1, vai dar menos 3. Por isso que dá menos 3 aqui. Então, essa é a forma reduzida da equação. Nosso segundo exemplo, observe a frase. O quadrado de um número aumentado do seu triplo, desse número é igual ao próprio número mais 35. Agora escreva na forma reduzida a equação do segundo grau. Então ele diz aí, o número, o quadrado de um número. Eu não sei qual é o quadrado do número, então é uma incógnita elevada a 2. São aumentado, né? Então é mais o triplo desse número. Se eu disse que o número é x, então é o triplo, então é 3 vezes x. É igual ao próprio número mais 35. Então, você escreveu aqui a equação dada essa aqui. E você vai colocar na forma reduzida. Na forma reduzida de que forma? Você vai repetir, né, o x ao quadrado, que não tem outro x ao quadrado, mais 3x, e quem está depois da igualdade, no caso, x positivo ficou negativo, 35 positivo ficou 35 negativo, igual a zero, né, que eu tirei x mais 35. Então, agora, 3 tirando 1 fica 2, e o resto repete, né? Repete o termo A, aí o termo B fica 2x, e o termo C independente é menos 35. Então, o termo A é 1, o termo B é 2, e o termo C é 35. Dessa forma aí, você escreveu a forma reduzida dessa equação. O terceiro exemplo, escreva na forma. Então, você vai escrever na forma, né? Na redução das equações, cada um dos exemplos aqui. Então, eu tenho x ao quadrado menos 7 igual a x mais 5. Você vai repetir o x ao quadrado. O x está positivo, ficou negativo. O 7 já estava e eu trago o 5 negativo igual a 0. Repete o termo a, x ao quadrado. O termo b menos x. Soma 7 com 5 dá menos 12. Então, aqui sim eu tenho uma equação reduzida. O termo a, o termo b e o termo c.
ou os coeficientes A, B e C. Nesse outro exemplo, do mesmo jeito, né? Eu tenho de um lado e tenho do outro lado também, depois da igualdade. Então, eu vou repetir o x ao quadrado, que não tem mais nenhum x ao quadrado, mais 11, e estava mais 16x, ficou menos 16x, estava mais 6, ficou menos, estava menos 6, ficou mais 6, né? Igual a zero. Repete o termo A, aqui eu tenho 11 positivo e 16 negativo, 16 tirando 11, resta 5. Né, negativo, porque 16 é maior, e mais 6, que é o termo independente. Então, aí ficou a equação reduzida do segundo grau. O exemplo C. Eu tenho, né, o produto notável. Nosso canal também tem essa aula sobre os produtos notáveis. Então, o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 1, mais o segundo ao quadrado, que é 1. Mesma coisa você faz com 2x mais 3. Então, o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, que é 3, mais o segundo ao quadrado, que é 3. Agora, você vai resolver. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 1 dá 2. E 1 ao quadrado vai ser 1. 2 ao quadrado dá 4, x elevado a 2 no negativo. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, e 3 vezes 3 dá 9. Agora você vai fazer a redução dos termos semelhantes. Então, eu tenho aqui 4x ao quadrado, menos 1 fica 3x ao quadrado. Tenho 12 negativo e mais 2. 12 tirando 2 ficou 10x. E 1 positivo e 9 negativo ficou 8 negativo. É igual a zero, né? Então, essa aí é a equação, a forma reduzida dessa equação que eu tinha anterior aqui. Da mesma forma, você vai fazer com o item D. Primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, que é 10. Mais, aí é que você multiplica quem está fora, quem está dentro do parêntese, né? X vezes 2, x ao quadrado, x vezes 17, 17x. Igual, né, a 104, como eu já trouxe, o 104 estava positivo, ficou negativo igual a zero. Aí aqui você só vai resolver os termos, né? 2 vezes 10 dá 20, 10 ao quadrado dá 100, repete o 2x, o 17x e o menos 4 igual a zero. Aí você vai pegar os termos semelhantes e vai somar ou subtrair. Eu tenho 1 e 1x ao quadrado, fica 2x ao quadrado. Menos 20x e mais menos 20x e mais 17x. 20 tirando 17, resta 3, negativo, porque 20 está negativo. E 100 positivo e 104 negativo. 104 tirando 100, resta 4, como o maior é 104. Então, aí é a forma reduzida dessa equação. A quarta questão, ou quarto exemplo. A medida do lado de um quadrado é expressa por. Então, a medida do lado quadrado, a gente é do quadrado, é 3x menos 1 centímetro. E a área desse quadrado é 64. Qual é a equação do segundo grau escrita na forma reduzida que se pode obter com os dados do problema? Então, ele diz que para você calcular a área do quadrado, você vai multiplicar um lado vezes o outro, né? A figuras geométricas, né? Você também pode ver essa aula aqui, cálculo de área e perímetro, aqui no nosso canal. Então, se é um lado vezes ele mesmo, que é o mesmo valor, para você calcular o quadrado, você multiplica lado vezes lado. Ou seja, lado ao quadrado. Então, primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, igual a 64. Então, 3 vezes 3 dá 9, 2 vezes 1 vai dar 2, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 1 dá 6, mais e menos dá menos. E 1 ao quadrado dá 1. Igual a 64. Agora você vai fazer a redução, né? A única coisa que você pode reduzir é 64 por negativo, tirando 1, fica 63, certo? E aí, agora, para você colocar, vai ficar 9x, 6x e 63. Para você colocar uma equação menor, você pode também fazer a redução. Por exemplo, nesse caso, você vai dividir para 3.
9 para 3 dá 3, 6 para 3 dá 2, 63 para 3 dá 21. Então, tanto faz você colocar essa equação aqui, ou essa menor ainda aqui, ela está na forma reduzida da equação. Essa foi a nossa aula. Espero ter contribuído com você e até a nossa próxima.